Então, mais uma vez, boa noite a todos. Iniciamos nossa formação de hoje. A partir desse momento, estamos gravando a formação, né? Nosso tema, dando sequência, hoje, quinta formação, falar sobre a Sagrada Escritura. E aí, só vou usar essa citação, apenas essa. E depois vamos refletir a partir dela. Essa citação não é nem o número 2 todo, mas é uma parte do número 2 do documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, chamada Dei Verbum. Então, o número 2 da Dei Verbum. Natureza e objeto da revelação. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. Então, separei esse trecho da Dei Verbo número 2, documento do Concílio Vaticano II. Agora vamos desmembrar esse conteúdo. O contato com a palavra precisa fazer com que cresçamos no entendimento dessas três realidades que eu destaquei, que estão presentes lá no trecho do documento que nós escutamos. Esse contato com a palavra, repito, precisa fazer com que cresçamos no entendimento. Primeiro, do conhecimento de Deus. O contato com a palavra precisa fazer com que a gente conheça mais a Deus. Poderíamos dizer que é um primeiro objetivo desse nosso contato com a palavra. Conhecer quem Deus é. Porque Deus se mostra. Deus se mostra em sua palavra. Por isso, diz São Jerônimo, né? Desconhecer a Escritura é desconhecer o próprio Cristo. Por quê? Porque Deus se dá a conhecer. Deus se mostra, Deus se revela. E nós seríamos incapazes de alcançar o entendimento que temos hoje sobre Deus se Deus mesmo não se revelasse a nós. Então, meu contato com a palavra me leva a conhecer mais a Deus. Segundo, meu contato com a palavra também faz com que eu conheça a própria humanidade. Deus revela na sua palavra quem é o próprio homem a partir da perspectiva da fé. Então, temos um entendimento de quem é o homem a partir da perspectiva da fé. E também temos, a partir dessa mesma perspectiva da fé e da revelação bíblica, temos o entendimento da vontade de Deus para a humanidade. Então, conhecemos quem é o homem e conhecemos a vontade de Deus para a humanidade. Então, esse é o segundo aspecto, né? O contato com a palavra precisa fazer com que cresçamos no entendimento de quem é a humanidade e da vontade de Deus para essa humanidade. Terceiro aspecto, o contato que tivermos com a palavra precisa, então, possibilitar, nos dar a possibilidade de, em Cristo, participarmos da vida divina. Então, por meio do contato com a palavra, eu preciso crescer na participação da vida divina. E aí botei participar da vida divina, botei mais três aspectos. Comunhão com a Trindade. Participo da natureza divina, entro em comunhão com a Santíssima Trindade. Depois,
Participar da vida divina é uma verdadeira amizade, disse o texto da Dei Verbo número 2. Então, comunhão com a Trindade, uma verdadeira amizade é experimentada. Nossa vida de fé, ela precisa nos conduzir a termos tal relação com Deus. Comunhão com a Trindade, amizade, né? Então, amizade de proximidade, autêntico diálogo. Na palavra, eu escuto Deus. E na minha palavra, eu respondo a Deus. Então, eu escuto a voz de Deus na Sagrada Escritura e eu respondo a essa palavra de Deus com a minha oração. Né? Então, o diálogo acontece. Vejam, voltando então aqui ao texto, aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele. Então, por isso aí, o contato com a palavra deve proporcionar a gente conhecer a Deus, conhecer a humanidade, conhecer a vontade de Deus para a humanidade, ainda em Cristo, participarmos da vida divina, gerando comunhão com a Trindade, amizade e diálogo, ok? Então, é preciso saber reconhecer a importância da Sagrada Escritura, para perceber que é imprescindível dedicarmos algum tempo diário a ela. Né? Vimos nos slides anteriores justamente essa importância da palavra. Por meio dela conheço a Deus, conheço a nós mesmos, conheço a humanidade como um todo, a vontade de Deus, entro em comunhão com Deus. Poxa, então como é importante essa palavra? Ela precisa ter um espaço no meu dia. Não é alguns dias. Precisa ter um espaço todos os dias. E aí o tamanho desse espaço que vai ter a palavra vai depender do meu dia, da minha rotina. Né? Mas importa que tenha todo dia um tempo para estar com essa palavra, né? Dedicar a essa palavra. E aí destaco algumas modalidades possíveis nesse contato com a palavra. Primeiro, a leitura. Depois, um estudo pessoal. Ainda um curso sobre a Sagrada Escritura. E a meditação, a oração. Então, 4 modalidades. Necessariamente não tem que ter as 4 todos os dias, mas importaria que organizássemos nossa vida para que pudéssemos estudar a Escritura por meio de algum curso, pudéssemos ter um estudo pessoal também, pudéssemos ler, né, com uma leitura habitual e pudéssemos fazer oração com a palavra. Ajuda muito ter uma boa Bíblia. Mas o que mais importa é ter uma Bíblia. Então, claro, né? Importa ter uma Bíblia. Agora, se eu posso escolher qual Bíblia, então eu vou procurar ter uma boa Bíblia. Destaco aqui 3. Eu não sou um especialista de Sagrada Escritura, né? Como digo, um estudioso, né? Com mestrado, doutorado, mas deixo aqui a minha humilde indicação de 3 Bíblias, né? Repito, tem outras boas traduções, outras boas Bíblias, mas eu destaco essas 3. A Jerusalém, pela excelente tradução, né? É considerada uma das melhores traduções, a tradução da Bíblia Jerusalém, mas acaba sendo uma leitura mais difícil também, né? Ela tem como objetivo realmente o máximo de exatidão na tradução. E isso gera ali alguma dificuldade na leitura, uma leitura menos prazerosa, talvez no sentido da facilidade da leitura. Segundo a Bíblia, a Peregrino. Essa é a que eu uso mais. Né? Não coloquei ela em primeiro, em respeito a Jerusalém ser a Bíblia dedicada ou geralmente utilizada nas faculdades habitualmente. Então, mas a Peregrino é a Bíblia que eu uso para oração, para estudo, eu gosto da Peregrino. Ela tem uma boa tradução, né?
Ela tem uma boa tradução e tem excelentes comentários, né? E nos ajuda muito os comentários que tem a Sagrada Escritura, né? Nem tudo a gente entende. Quando a gente lê o comentário, melhora a nossa compreensão. Depois coloco a Ave Maria. Não pode faltar a Ave Maria, que é a Bíblia mais comum. As pessoas, a Bíblia que mais as pessoas têm é a Bíblia Ave Maria. Ela tem uma tradução que favorece a leitura, né? Não é uma Bíblia de estudo como é a Jerusalém, como é até a Peregrino, mas é uma Bíblia boa de leitura. A primeira vez que eu li a Bíblia foi numa Bíblia Ave Maria. Acho que a segunda vez também, ou a terceira também, né? Depois, aí sim, fui lendo, estudando, e aí, ou lendo, rezando, aí eu passei a utilizar outros textos, ok? Então, isso, uma palavra sobre opções de Bíblia. Tem Bíblia, eu não vou te falar aqui qual, né, mas tem Bíblia que quer tanto favorecer a linguagem que às vezes comete algumas opções que são altamente discutíveis na tradução, né? Então é um risco que algumas correm, ou até um fato. Leitura. Não vou complicar. Poderia ter muitos métodos de leitura, né? Como, por exemplo, algumas ordens, trocar algumas ordens na leitura. Um exemplo bem simples. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, como o 5º livro do Novo Testamento. A gente poderia fazer uma leitura, talvez, de Mateus, Marcos, são sinótipos, né? João, uma leitura diferente. Depois ler Lucas e Atos em sequência, porque a continuidade. Lucas é o autor do Evangelho, mas também o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então, ler em sequência ajuda, né? Mas a leitura não vai mudar tanto o nosso entendimento, né? Ainda mais se seguirmos essa dica de lermos as introduções de cada livro. Todas as Bíblias, praticamente, elas têm uma introdução. Antes de cada livro, eu botei a fotozinha do lado, mostrando justamente aí a introdução, tá vendo? Né? Os que estão acompanhando, a foto da direita tem aí a foto de uma introdução de um livro. Aí estou usando a introdução do livro de João, da Bíblia Peregrino. Todas têm, né? E ajuda muito também o rodapé. E aí nessa foto aí mais centralizada, eu botei um exemplo de um rodapé da Bíblia Peregrino. Né? Olha só, né? Na primeira página, metade do texto é comentário. Na segunda página, mais de 3/3 é comentário de rodapé. Então, uma Bíblia dessa favorece muito o estudo. Favorece muito você fazer uma leitura, vai, lê o rodapé, volta para o texto bíblico, né? Fecha a perícope. Perícope é um trecho com entendimento, né? Um trecho pequeno dentro do capítulo. Então, esses comentários favorecem muito a nossa leitura, o nosso entendimento. Também, essas Bíblias mais dedicadas ao estudo, no final delas, a gente tem uma linha histórica da história bíblica, da história pagã, digamos assim, né? Então tem vários artifícios que nos ajudam também no estudo, ok? Então isso para uma leitura sequenciada, né? Mas ao mesmo tempo ali algum estudo, né? Esse estudo pessoal, aí temos livros, como este eu coloco na foto, né? Esse professor, um professor da PUC, portanto esse livro é um livro atual, né? Temos livros como este que auxiliam o estudo. E dependendo do autor e da proposta do livro, está escrito errado aí, livre, né? Mas do livro, atenderá a públicos diversos. Então temos vários livros de introdução à Sagrada Escritura, né? Esse é um deles. Talvez um pouquinho mais acadêmico, mas acessível ainda, né? Temos livros mais simples, livros mais complexos. Mas com algum livro desse, a gente
pessoalmente consegue fazer um estudo também em casa. Vai acompanhando o livro, vai lendo, vai fazendo as leituras que ele está indicando, e aí vai gerando ali esse entendimento também da escritura. Então, essa é uma forma de estudo. Eu pego um livro de introdução, e a gente tem livros, repito, vai depender do grau de interesse, do grau também de capacidade de cada um, né, e de tempo que tem. A gente tem livros como esse, que é um livro geral, né, sobre a escritura. Então não é nem um livro tão grosso assim, mas um livro que vai abordar toda a escritura. E depois temos livros como esse, com a mesma espessura desse livro, para dedicar a um único livro da Bíblia, ou um único autor. Então, tipo, Evangelho de São Mateus. Então, se eu pegar um livro sobre o comentário do Evangelho de São Mateus, na introdução ao Evangelho de São Mateus, então você vai ter isso também. Você tem um livro que pega a Bíblia inteira, como esse que eu estou mostrando, e você vai ter livros que vão dedicar ao estudo exclusivo de cada livro. Então, isso vai depender do interesse de cada um, da disposição, da capacidade, do tempo, etc, etc, né? Eu estou só fazendo uma citação de um tipo de abordagem à palavra, certo? Podemos ainda nos dedicar ao estudo por meio de cursos, como tem o curso de CPC, como tem o curso de teologia, que também dedica bastante tempo à Sagrada Escritura, ou cursos também que porventura tenham específicos para a Sagrada Escritura, online ou presencial, né? Então são formas também de estudar, não só pessoal, mas por meio de cursos também. Agora, o que vou me deter um pouco mais com vocês é a meditação. E são vários métodos existentes para meditação, né? Aqui a minha intenção hoje é apresentar o método mais tradicional de oração com a palavra, que é a leitura orante da palavra, conhecida como Lexio Divina, né? Então, essa é a abordagem mais tradicional para a oração com a palavra. E vamos apresentar então os passos dessa leitura orante da Sagrada Escritura. Primeiro, a gente se coloca em um clima de oração. Isso no mundo ideal, né? Às vezes, nos dedicamos a um momento de oração em ambientes que não são tão propícios, mas é o tempo que a gente tem, a oportunidade, um intervalo de almoço, uma aula vaga, enfim. Então, às vezes a gente não consegue o ambiente parar. Dentro de casa, alguém tá vendo televisão em um outro cômodo, está escutando música, enfim. Né? Então, nem sempre o ambiente é ideal, mas quanto mais o ambiente for proporcional a gente, né, adequado à oração, mais vai nos ajudar, sem dúvida. Começamos com uma oração, invocando o Espírito Santo, né? E pedindo para que o Espírito Santo nos ajude aqueles elementos que falamos lá, né? Conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, entrarmos em comunhão com Deus, né? Então, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, por meio da oração, a darmos esses passos, né? E aí, o primeiro passo propriamente dito da leitura orante é o que diz o texto. Eu preciso separar um trecho. Eu gosto de fazer e recomendo que a gente reze com a liturgia do dia. A gente dá uma lida dinâmica antes e seleciona. Eu vou rezar com a primeira leitura, eu vou rezar com o Evangelho, né? Porque tem que ser um texto mais curto, não pode ser muita coisa. Não pode fazer uma leitura dinâmica e aí você escolhe o texto, né? Qual é o texto? É o Evangelho, né? Então, esse vai ser o texto que eu vou rezar com ele. E aí, com calma, atenção, então, faço a leitura. Leio o texto uma vez, duas, três, até eu conseguir ter aquele evangelho já quase que memorizado. Eu consiga fazer com que aquelas cenas elas sejam eu consigo contemplar aquelas cenas, fechar meus olhos e contemplar a cena acontecendo. Então eu preciso ler, reler, até isso estar
entendido por mim. E aí depois eu vou procurando identificar as coisas importantes desse trecho que eu li, os temas que aparecem, o ambiente que está ali, a cena acontecendo, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. Precisamos estar familiarizado com essa palavra. E aí, o texto, então, ele diz sobre tudo isso que destacamos aqui, né? Então, a gente vê ambiente, personagens, os temas, os diálogos que acontecem, as imagens usadas, as ações que vão se desenvolvendo. Bem, ok, isso diz o texto, é o primeiro passo. Eu preciso ter presente o que diz o texto. Aí vamos para o segundo passo. O que o texto diz para mim é uma... É, a trazer aquele texto para a minha vida. E aí, de repente, não vai ser o texto todo. De repente, vai ser um aspecto do texto. Vai ser uma frase, ou vai ser uma cena, ou vai ser algo que daquele evangelho como um todo eu tirei para mim. Então, eu quero dizer que agora não é mais o evangelho todo, necessariamente, é um aspecto que me trouxe é, me trouxe, veio ao meu coração, né? Enfim. Então, é isso. Né? Devemos agora, diante de Deus, confrontar esse trecho, esse aspecto destacado da palavra com a nossa vida. Repito, pode ser o conjunto do texto, pode ser só um versículo, né? Uma ação, um comportamento, enfim. Trago para a minha vida o que me diz, o que esse texto diz para mim. Aqui eu não penso no esposo, na esposa, no pai, na mãe, no filho, no irmão, no namorado. Não, eu penso em mim, essa palavra na minha vida. Né? Hoje, no Evangelho, eu destaquei, né? O reino não pode estar dividido. E aí eu pensei, eu não posso estar dividido. Eu tenho que saber que eu quero a santidade, eu tenho que saber que eu quero o céu. Eu tenho que saber que tudo que eu faço precisa estar em função de ser santo. Tudo que eu faço precisa estar em função de alcançar o céu. Então, eu peguei o texto, destaquei o trecho e apliquei a minha vida. Foi aquilo que foi a minha meditação hoje pela manhã. Né? Eu preciso, eu não posso ser um reino dividido. Eu não posso ser uma pessoa dividida. Eu não posso abrir espaço para desviar a atenção da busca da santidade. Aí, finalizamos o segundo passo. Terceiro passo. Agora, o que esse texto me faz dizer a Deus? Então vejam, o primeiro passo é o que o texto diz em si. O segundo passo é o que o texto diz para mim. O terceiro passo é o momento de oração. Então, o que essa palavra me faz dizer a Deus? Né? Senhor, olha, eu estou dividido ainda. Né? Sou padre, tenho 12 anos de padre, mas em vários momentos eu ainda me vejo dividido. Parece que eu não busco a santidade em todas as minhas ações. Parece que tem algumas ações ainda que não são ações que explicitamente buscam a santidade. Então, Senhor, vem ao meu encontro, me ajuda primeiro a perceber, a ter clareza desses momentos em que eu não busco a santidade. Me dê discernimento para poder entender como eu consigo vencer, superar. E aí começa a oração, e a oração vai fluindo. Você vai falando com Deus. Não é? Então, é isso. É o momento, diz o texto que eu escrevi aí, né? É o momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Esta oração é um momento muito pessoal, diz respeito apenas à pessoa e Deus. É um diálogo pessoal. Não se preocupe em preparar palavras. Fale o que vem no coração depois da meditação. Pode ser um louvor, um pedido de perdão, um esclarecimento. Sempre deve despertar para o compromisso de estar com Deus e fazer sua vontade. Né? Não pode direcionar para outro caminho, para outro ponto. Né? A minha oração tem que ser sempre visando estar com Deus, cumprir sua vontade, acolher com obediência. Né? Mas é uma oração espontânea. A gente pode falar que a gente não está bem, né? A gente pode falar que a gente está bem, a gente pode
enfim, dizer que a gente está com dúvida, não sabe que caminho escolher, pedir, né, esse discernimento. É hora de falar, ok? Quarto passo, contemplação. Contemplar a palavra, contemplar Deus. Dessa etapa, a pessoa não é mais dona, né? É um momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. E é difícil permanecer em silêncio diante de Deus. Não um pouco difícil, é muito difícil, né? Se ele, e pode ser então que ele venha a nos dar uma tranquilidade, né? Um momento de paz. E se foi isso, louvado seja Deus. Pode ser que seja muito difícil a gente conseguir ficar ali na presença de Deus e a gente vai ficar lutando para ficar ali calado, né? Sem que o pensamento venha e vá. E se for isso, louvado seja Deus também, né? Mas nem sempre eu consigo um momento de contemplação, né? Nem sempre, né? Mas estou ali, né? Fazendo meu esforço de tentar acalmar o coração. Por isso eu gosto de fazer esse contato com a palavra de manhã cedo, né? Minha cabeça está mais vazia ainda, eu acordo, não estou meio, né? Então, agora durante o dia eu tenho muita dificuldade, a dificuldade dobra, triplica fazer isso durante o dia ou até à noite, para mim, né? O quinto passo não é mais aqui a leitura orante da palavra tradicional não tinha esse quinto passo é uma coisa, é uma inserção mais atual, né? O que o texto me propõe fazer? Então, o primeiro passo que o texto diz em si, que a palavra, qual é o assunto, né, qual é o conteúdo dela, o que essa palavra diz para mim, aí eu aplico minha vida, depois que essa palavra me faz dizer a Deus, depois eu silencio, e agora então, qual propósito eu vou tirar dessa palavra? Né? Essa palavra que eu li hoje tem que estabelecer um propósito na minha vida. Ela não pode passar para minha vida e não deixar nada. Né? Então, é hora que devemos levar a palavra de Deus e o fruto dessa oração para a vida. Né? Então, estabelecer algum propósito a partir da meditação feita. E aí, por último, a gente conclui com uma oração, agradecendo o tempo de oração. Né? Essa leitura e a meditação devem ser práticas diárias. Né? Tanto a leitura quanto a meditação. Leia a Bíblia em sequência, leia a Bíblia toda, né? E também a meditação. A leitura pode ser colocada metas modestas, como um capítulo, 2 por dia. Né? A primeira vez que eu li, adolescente ainda, li um capítulo por dia. Levei 2 anos, se eu não me engano. Né? Depois eu li 2 capítulos por dia na segunda vez. Aí eu levei 1 ano. Né? Então, a gente pode começar assim. O que não dá é dizer, a Bíblia é muito grande, então eu não vou começar a ler porque é muito grande. Lê um capítulo por dia, uma hora você acaba, né? Então, os que estão aqui acompanhando a gente ao vivo aqui, né, os mais experientes, os muito experientes, né? Se lesse um capítulo por dia, já tinha lido a Bíblia umas 30 vezes, né? Então, é isso. E talvez nunca tenha lido até hoje, né? Então, uma vez, é um passo por dia, né? A meditação, ela tem como tempo proposto 30 minutos. 30 minutos é um tempo excelente para fazer uma meditação com a palavra. Mas pode ser que você não tenha 30 minutos, então você encurte esse tempo. Né? E você vai encurtar o tempo de cada passo. Né? Vai depender da intensidade que você tem no dia, se dá para colocar 30 minutos, se não dá, se vai ser menos. Né? As conclusões podem ser registradas no caderno espiritual. Então a gente pode ter um caderno espiritual no qual a gente vai colocando as conclusões de cada oração. Mas não é para escrever muito, mas de repente escrever ali o propósito que foi estabelecido, né? É o entendimento que teve. Então, esse caderno espiritual pode ser importante, né? Ele é importante, vou dedicar um tempo à frente para falar sobre ele, no exame de consciência, sobretudo, né? Mas aqui a gente pode usar esse mesmo caderno para fazer os registros da nossa meditação.
Importa muito que sejam constantes no propósito de ler e de meditar todos os dias, né? Falamos da Eucaristia, agora a gente fala da palavra, né? Por quê? Porque é muito importante, não tenham dúvidas, né? Então, com isso, eu termino o conteúdo proposto para hoje, né? Estamos aqui com 30 minutos aí de formação, então vamos parar por aqui, e aí eu vou encerrar a gravação, e nós continuamos aqui na nossa partilha, né? Sobre esse tema. Imagino que a partilha vai ser mais um momento fecundo também, de complementar o conteúdo transmitido aqui com vocês, tá bom? Então, desde já um abraço a todos que também têm nos acompanhado, não ao vivo, tem depois escutado ou assistido pelo YouTube. Então, Deus abençoe a todos, que espero que esses momentos possam estar ajudando a ter um entendimento melhor também da própria vida espiritual.